E aí, meu povo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai ver esse vídeo, mas vamos lá. Então, a tia Luzi te mandou aqui, né? Ótimo, perfeito. Eu sou cartomante, tanto é que meus baralhos estão aqui, eu estou perto da minha mesa, estou na minha mesa. E muitas são as pessoas que me procuram pedindo para eu fazer trabalho de amarração, para eu fazer magia, ou então para eu ensinar, porque eu ensino algumas coisas quando a pessoa está com problema de prosperar, quando a pessoa está sintonizada com a pessoa amorosamente, eu ensino alguns salmos, eu ensino alguns banhos, ensino o poder da lua, né? Então, e aí muitos são os pedidos, né? Ai, Luzi, adoça ele pra mim. Luzi, existe caminhos abertos pra gente estar juntos. Você acabou de falar, ai, por que você não faz uma magia? Por que você não oferece um padê, né? E aí eu tenho que desgastar um áudio de 2, 3 minutos, como sempre falo, explicando o fundamento de algumas coisas para as pessoas leigas, né? E aí eu resolvi vir aqui dar a minha cara a tapa e explicar a minha visão sobre a magia, né? Minha história com a magia começou em 2009, eu estava no primeiro ano do ensino médio, e eu entrei em vários grupos de estudo, né? Daquele aplicativo Animo. E lá eu aprendi algumas coisinhas, algumas simpatias de colocar o nome da pessoa no fósforo, enterrar, não sei o que lá. E fiz uma caralhada de coisa e não deu certo em nada. E aí eu tinha um livro, né? Eu tinha um livro que na verdade era um caderno que eu ia escrevendo. Isso em 2009, gente. A gente tá em 2025, há muitos anos atrás. E aí passou o tempo e, enfim, aí meu pai morreu e aí eu entrei na Umbanda, né? Sagrada Umbanda. E aí lá eu aprendi muitas coisas. Tudo que eu ensino, tudo que eu falo, tudo que eu vivo é da Umbanda, né? E eu não tenho medo de falar que, graças a Deus, eu sou umbandista. E e aí, né, idas e vindas, idas e vindas, idas e vindas, e há muito tempo eu sempre estudei as cartas, e aí eu tirava umas cartinhas pra mim, e aí eu acabei, né, em 2023, oficialmente abrindo as cartas, né, remuneradamente, e aí a vida obriga, né, uma hora ela vai falar pra você, vai, e em 2025, que é esse ano, eu trabalho, né, muito com as cartas. Todos esses são os meus baralhos, eu acho que eu tenho 8 baralhos e eu atendo muita gente. E as perguntas, né, por que que eu não faço amarração? Por que que eu não faço trabalho de magia para influenciar o livre-arbítrio de outra pessoa? Primeira coisa, lá em 2009, quando eu comecei a ler, estudar essas coisas, eu entendi uma coisa. Tudo que eu faço volta pra mim. E volta bem feito, gente. Mas volta assim, rasgando. Então, tudo que você vibrar, que você pensar, isso vai voltar pra você de uma forma ou de outra, tá? Então, eu sempre escolhi viver no livre arbítrio. O que que isso significa, Luzi? Né? Isso significa que você precisa atrair aquilo que você realmente é dentro de você para que você possa atrair um relacionamento. Não adianta você querer acorrentar, amarrar uma pessoa, fazer com que essa pessoa faça isso, aquilo outro para você, porque uma hora a vida vai estreitar o caminho e vai dar errado. E aí você vai ficar tempo inteiro, o tempo inteiro vindo atrás de mim, falando assim, Luzi, e agora o que eu faço?
move 2 velinhas aí pra mim, porque meu relacionamento não deu certo. Eu poderia fazer isso. Eu poderia arrecadar Pix, eu poderia receber, né? Magia de amarração, eu poderia pegar. Simplesmente isso. Só que eu escolho atender pessoas e eu escolho principalmente ensinar as pessoas a serem elas mesmas. Esse é o meu diferencial. Então, quando a pessoa, a mulher, o homem, seja o que for, vem atrás de mim falando assim, Luz, estou com um problema no meu relacionamento. Antes de existir um relacionamento, existe você. E aí possa ser que o seu inconsciente esteja querendo te mostrar outra coisa. Possa ser que a sua energia está querendo fazer com que você solte outras coisas e você não está aceitando isso. E aí você conhece uma pessoa bonita, você conhece uma pessoa gostosa, você conhece uma pessoa que tem dinheiro, e aí você quer amarrar ela pra ela fazer... Pra quê? Para os seus caprichos? Pra você não precisar trabalhar? Pra você viver um status pros outros? Sendo que dentro de você está gritando para que você se conserte, para que você se harmonize. Quando você está em perfeita harmonia com você mesmo, tudo flui na sua vida. Às vezes não é hora de você estar em um relacionamento. E para que você quer forjar uma situação que não é para ser? Então, por isso que eu não faço. Não adianta eu querer, Luzimar, querer forjar um relacionamento pra mim, sendo que eu sei que eu não estou preparada. Não adianta eu querer amarrar uma pessoa que é bonita, gostosa, que tem dinheiro, que, enfim, que faz bem, se eu não vou conseguir sustentar aquilo, se eu vou ter que ficar à mercê de vela, à mercê disso, à mercê daquilo outro, não faz nenhum sentido. Então, eu escolho vibrar positivamente e atrair de acordo com a minha ressonância, de acordo com os meus pensamentos, com as minhas palavras. Eu tenho 31 anos, eu não tenho um relacionamento. E eu escolho, com certeza, atrair uma pessoa que seja adequada para mim. Eu escolho estar unida com uma pessoa que faça sentido dentro de mim. E não que eu precise ficar pagando magia, que eu coloque meu travesseiro na cama e eu fico assim, gente do céu, o que deve estar acontecendo na cabeça dessa pessoa aqui do meu lado? Quantas velas eu vou ter que acender? Porque muitos relacionamentos são assim. Eu já atendi homens aqui, nessa toalhinha aqui, que falam, eu não tenho paz, o que tá acontecendo? O que está acontecendo na minha vida? Então, a magia, ela precisa ser uma ferramenta na nossa mão, para fazer com que nós nos encontremos, para que nós estejamos cada vez em sintonia com a gente. Porque quando você está em perfeita sintonia com você, tudo acontece e tudo favorece a você. Então, eu faço muitos convites a muitas pessoas. Ao invés de você, isso eu vou ensinar, ao invés de você ficar pensando em fazer um tipo de trabalho, um tipo de magia, uma amarração, por que no lugar disso você não repete 1000 vezes? Eu atraio um relacionamento abençoado para mim. Eu atraio um relacionamento abençoado para mim. Eu atraio um relacionamento abençoado para mim. Quanto mais você falar, mais você está ressonante com isso. Isso entra dentro de você. Isso acaba estando dentro de você. Então, mentaliza coisas positivas. Fale coisas positivas. Esteja em sintonia com você. Frequente lugares que vão fazer com que a sua energia eleve. Ao invés de você querer pagar para você ter um relacionamento, ao invés de você querer fazer uma macumbinha, uma simpatia. Então você nunca fez? Sim, já fiz. Sim, eu já fiz. Já fez oração de atração? Sim, eu já fiz. Só que depois eu olhei e falei assim, mano, não vale a pena. Não vale a pena porque passou.
foi embora. Então, se você quer, né, estar bem com você mesma, se você quer fazer com que as coisas façam sentido na sua vida, primeira coisa, você precisa largar essa ideia de que a magia tem que ser a sua escrava. Gente, isso é tão verídico. Eu trabalho com divórcio energético. Por que você faz divórcio energético e você não faz união? Vou explicar, né? Para eu fazer um divórcio energético, eu tiro um jogo de tarô com a moça que escolheu ser a minha mãe espiritual. E aí eu pergunto, e aí, Mulambo, é necessário ou não? E aí ela mostra. Aí é com ela. Tanto é que é com esse baralho aqui, ó. Com esse baralho. Olha, Luzimar, não tem necessidade. A pessoa tem que trabalhar as crenças, a pessoa tem que trabalhar isso. E aí eu passo pra pessoa. Através do divórcio energético, são cortes que a pessoa, de acordo com o tempo, foi construindo dentro dela. Dependências emocionais, tristezas, amarguras, ressentimentos. Essa parede aqui tá um pouquinho suja, que eu não tive oportunidade de pintar ainda, porque eu tava fazendo um divórcio energético de uma mulher que não conseguia perdoar por conta de um câncer. Então, eu faço o divórcio para separar e cada uma das pessoas ir caminhar com o livre-arbítrio delas, fazendo e trazendo a consciência para a vida delas. Agora, eu não vejo um propósito em ir lá pedir para aquela que me acompanha, para aquelas que eu trabalho, falar assim, olha, Cigana Esmeralda, eu preciso amarrar 2 pessoas. Eu tenho vergonha de fazer isso. Então, essa é a verdade também. Então, eu não trabalho com esse tipo de coisa. Eu chego pra espiritualidade, eu chego pra Cigana Esmeralda e pergunto, Cigana Esmeralda, o que essa pessoa precisa fazer para melhorar? Que eu seja um canal de luz, que as minhas palavras sejam edificadoras e que eu passe tudo aquilo que eu preciso passar para aquela pessoa, para que ela melhore, para que ela consiga atrair um relacionamento verdadeiro. Normalmente é isso que eu faço. Então, não vejo sentido em querer fazer uma coisa que, tipo, eu precisaria entrar em contato com outra pessoa. E aí, X tá afim de ser amarrado na ciclaninha? Ah, não tô. Aí eu acho que faria sentido. Mas como nem sempre é assim, eu escolho não trabalhar assim. Eu escolho trabalhar com as leis universais. Eu escolho trabalhar com a justiça, com as coisas certinhas. Agora, me pedir pra amarrar uma pessoa e dar 3 dias depois tá me mandando áudio falando assim, Lucy, não é essa pessoa que eu quero. Teve uma vez que eu atendi uma moça e ela me mostrou todo o trabalho que ela fez. Tá. Olha, Lucy, eu tive uma intuição aqui e, meu, eu quero muito ficar com esse cara, né? Esse cara é assim, uma boa pessoa, uma pessoa que tem, né, poderes financeiros, ele tem influência, faz bem. E eu falei assim, meu, beleza, né? Tranquilo. E eu fiz isso, ela falou. 4 dias depois, ela me mandou 15 fotos do cara que tinha sido visto com outra mulher e toda a fofoca, todos os prints. Aí eu olhei assim, falei, respirei fundo. E aí eu perguntei, né, pra espiritualidade, pô, e o trabalho que ela fez? E as coisas que ela intencionou com esse cara? E aí fica como? Aí Maria Navalha respondeu, falou assim, ó, tudo que ela fez tá na conta.
tudo que ela fez tá na conta, ela só falou isso. Aí passou um tempo, passou 2, 3 meses, aí ela tava pensando em ficar com outro cara, né? E eu falei assim, tá tudo certo, perfeito. Aí ela pegou e me mandou, Luzi, existe caminhos para esse novo relacionamento com essa pessoa? Aí eu não me esqueço, apareceu a carta dos nós, né? E aí, quando aparece a carta dos nós, também é uma tendência de magia. E eu falei assim, meu bem, primeiro você precisa desatar os seus nós. Então eu vou pedir pra você fazer um chá de anis estrelado, com um pouquinho de alecrim, nada de açúcar. E você vai tomar esse chá. E você vai fechar seus olhos. E você vai pedir uma instrução pra espiritualidade. E ela fez isso. Ela acordou no meio da noite e escreveu uma mensagem para mim falando que tinha sonhado com todas as simpatias que ela tinha feito, que não sei o que, nananã. Eu falei assim, ok, a partir de hoje, então, faz um detox de simpatia e começa a se reconectar. Me fala sobre a sua infância. Me fala sobre tudo o que aconteceu dentro do relacionamento dos seus pais. Me fala coisas que aconteceram lá atrás, que você ainda carrega. Vamos começar a trabalhar em cima disso? Vamos. E aí ela virou, fez a terapia comigo. E aí aos pouquinhos a vida dela está começando a andar. Então, o que eu quero falar com esse um exemplo, tá? Assim como eu já vi outros, milhares. Muitas das vezes a magia, ela dá, mas ela tira também. A espiritualidade ensina de uma forma assim única, maravilhosa. Só que a gente precisa estar aberto para se conectar. Ai, Luz, então não pode fazer simpatia? Você faz o que você bem entender. Assim como eu faço o que eu bem entender. Só que eu não trabalho dessa forma. Então, se você é minha cliente, se você é atendida por mim, saiba que eu tenho um perfil. Fique à vontade para ir em outra pessoa. Eu prefiro reconectar você com a sua centelha divina. Eu prefiro olhar as coisas do seu passado. Eu prefiro fazer uma investigação. Eu prefiro, através dos números, da astrologia, da constelação familiar, te ajudar de outras formas. Que não deixa de ser uma magia também. Só que uma magia positiva, é voltada para você, não para outra pessoa. E aí, cara, e aí, moça, vai aparecer uma pessoa que seja ressonante com você, que é maravilhosa, que é sensacional, que vai te trazer um amor verdadeiro. Você entende isso? E eu espero, assim, de todo o coração, que você não entenda. Porque eu entendo que muitas das vezes a gente não tem saco, tá? Eu tô falando isso inclusive de mim. Às vezes a gente não tem saco para curar todas as feridas que a gente tem. Mas é necessário passar metiolate em tudo e curar. E limpar. Às vezes a gente vai lá com metiolate. E às vezes a gente tem que ir com vinagre mesmo. Ir lá e limpar. E purificar isso. Trazer luz, trazer clareza pra gente. Para que as coisas possam fluir naturalmente, né? E isso é um desafio nos tempos de hoje. Eu reconheço. Eu canalizei uma oração que eu posso trazer pessoas para perto de mim. Só que, eu vou ficar à mercê de oração o resto da minha vida para ter um relacionamento. Para eu ficar com um bonitão lá, eu vou ter que ficar rezando. Não. Tenho mais o que fazer. Tenho mais pessoas para atender. Tenho outras possibilidades para fazer. Então, eu faço um convite para você, que ao invés de você ficar
jogando as suas frustrações para os outros e tentando pular degrau na sua vida, meu, de verdade, vai fazer uma terapia. Conversa com quem entende dos seus problemas. Conversa com pessoas que podem te ajudar, que não vão te criticar, que vão te instruir, que é uma coisa que vai funcionar muito na sua vida amorosa, na sua vida dos seus relacionamentos. Meu, compra uma luz rosa. Uma luz rosa. E você vai colocar no seu quarto. Deixa lá emanando essa luz rosa. Você quer outra coisa que vai funcionar mais ainda na sua vida amorosa? Você precisa tomar banhos para reconectar a sua autoestima. Não existe relacionamento com pessoas que não têm uma autoestima boa. Não existe. E aí, tipo, sabe? As pessoas precisam se auto-adoçar. As pessoas precisam se auto-lamber. As pessoas precisam estar conectadas com elas. Porque o outro não vai te amar se você não se amar. A outra pessoa não vai te aceitar se você não aceitar. E isso foi uma briga interna que eu tive durante muitos anos. E eu não tenho vergonha de falar como Deus que eu vou me amar. Como Deus que eu vou me aceitar, um ser tão imperfeito, um ser que deixa tudo bagunçado, como que eu vou deixar, como que eu vou gostar mais de mim? Isso foi muito difícil, minha família também não me ajudou, né? Eu fui criada por uma família onde tudo era crítica, mas tudo limpa. O mais importante disso tudo é eu olhar isso daqui. É olhar nisso daqui e, cara, eu me senti bem. Isso é um espelho. É olhar pro meu espelho e falar, nossa senhora. Então, ao invés de você gastar o seu dinheiro fazendo simpatia, faz banhos para você se conectar com a sua prosperidade, para você poder fazer terapia, meu amor. Porque todas as nossas angústias são resolvidas através da terapia. Freud, Lacan, Melanie Klein, enfim, todo mundo diz que quando você é sintonizado com você, tudo acontece. A sincronicidade do universo faz com que tudo aconteça na nossa vida. Só que para isso a gente precisa se alinhar, a gente precisa estar dentro do nosso propósito, a gente precisa estar sintonizada conosco, tá? Então, ao invés, meus amores, de pensar tanto no outro, volta a olhar pra você. Ai, mas você tá sendo narcisa? Sim, tô sendo um pouco narcisa. Porque mais vale uma pessoa simpática, uma pessoa alegre, uma pessoa ajustada com ela mesma, do que uma pessoa que é obcecada no outro. Quando você é obcecada no outro, né, que você pensa demais no outro, você tá esquecendo de você. Tá esquecendo de você. E se você tá esquecendo de você, ai, meu amor, vou te contar um negócio. Vou te contar uma coisa. Se você tá esquecendo do outro, não, se você tá esquecendo de você, é porque você não vale a pena. E aí, que a Maria Padilha lá do cabaré, né, Mulano, que o pessoal vai conseguir fazer por você? E aí, como um professor meu fala, você vai se tornar um pedinte. Você vai ficar o dia inteiro ali pedindo pros outros. Não vale a pena. Então, traz pra você o que eu preciso melhorar. Quem que eu preciso me desligar? Quem que eu preciso deixar lá no meu passado? Para que as coisas possam fluir. Lembrando que um relacionamento só acontece na vida da gente quando aquilo ali tá vago, quando você tem um buraco, né? Vamos lá, vamos lá. O relacionamento só acontece quando tem um buraco e tem um negocinho. Então, as coisas precisam se encaixar. Então, se esse buraco tiver lá com merdinha lá dentro,
não vai ter relacionamento, não vai vir uma pessoa que vai conseguir encaixar perfeitamente. Então, para que haja esse encaixe perfeito, a gente precisa simplesmente soltar o que é do passado, deixar no passado lá coisas que são inúteis. A gente precisa deixar, inclusive, lá no passado, pessoas que magoaram a gente. A gente precisa deixar no passado, inclusive, pessoas que mentiram pra gente. E se você sabe que a pessoa mente, deixa ela lá no passado. Faz um favor pra você mesma, de cuidar de você, de se valorizar, de buscar autoconhecimento. Mas, Luzi, como que eu vejo autoconhecimento? Ao invés de você ficar perdendo tempo em TikTok, perdendo tempo em rede social, coloca o YouTube aqui e vai ouvir pessoas falando de Deus, pessoas falando sobre experiências fora do corpo, energias. Aprenda uma coisa nova. Faz isso por você. Esteja sintonizado com você. Vai rezar. Quer um relacionamento? Beleza. Vamos lá. Salmo 46. De manhã, de tarde, de noite. Você vai atrair. E esteja preparado. Esteja bem com você mesmo. Esteja ouvinte de você. E não esteja na versão pedinte. Beleza? Acho que já me exaltei demais. Já falei demais. Então, assim, se você tiver esse chamado para você se reconectar com você, me procura no Instagram. Eu estou como sacerdotisa Luzi. Joga umas cartinhas. Minha tiragem não é cara. Todo mundo pode comprar. Todo mundo pode pagar. É menos que um hambúrguer. Eu não tenho autorização para ser uma pessoa que cobra muito caro nas coisas. Quer fazer terapia comigo? É R$50 que eu cobro. R$50. Então, por que eu faço nesse preço acessível? Sabe por quê? Porque eu tenho que atender muitas pessoas. Eu preciso ajudar muitas pessoas. E esse é o meu objetivo. Então, me chama lá. Quer fazer terapia? 11 963 49 9510. Me dá um salve lá. E descubra a sua magia interna. Ao invés de você usar a magia negra, usa a sua magia branca. A magia da força do pensamento. Gente, quer uma magia melhor na vida da gente? É a magia das nossas palavras e dos nossos pensamentos. Primeiro que isso vai refletir no seu corpo, né? Tudo que você pensa, tudo que você fala, cai no seu corpo. Segundo, que tudo que você fizer vai voltar para você. Então, aprenda coisas novas, aprenda a se comunicar bem. Deixe claro para você, primeiro para você, aquilo que você realmente quer. Deixou claro? Beleza. Agora você solta pro universo. E aí, soltar pro universo aí já é um papo para outro vídeo. Gente, beijo, excelente sexta-feira pra gente. Caminhos abertos, que a prosperidade esteja com a gente hoje, amanhã e sempre. E que Deus possa nos abençoar hoje, amanhã e sempre, gente.